Então que você se sinta bem à vontade entre nós, que você tenha esse coração e entenda isso, que você veio hoje aqui não foi por um acaso. Se você está aqui hoje é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar, para que você saiba que só Jesus Cristo pode fazer algo em nossas vidas, só Ele pode, desde que nós permitamos. E há algum tempo atrás Deus tem ministrado ao meu coração a respeito da ação do Espírito Santo de Deus. O quanto nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas têm medo da ação do Espírito Santo porque acham que Ele vai pedir algo que a gente não possa fazer. Isso não é uma verdade. Quando nós cantamos aqui que o peso da glória do Senhor, queridos, eu quero te dizer que o peso da glória dEle, da presença dEle, isso que nós acabamos de cantar, é suave. Não tem peso que a gente não é algo que a gente não suporte. É lógico que a ação do Espírito de Deus em nós, ela é maravilhosa e realmente ela quebra, ela destrói o eu, a razão, a carne. E eu quero começar agora uma série falando sobre o Espírito Santo de Deus e que eu preciso dele. Eu preciso da ação do Espírito Santo de Deus, porque eu sou mau, eu sou ruim, eu não presto. Mas é a ação dele na minha vida que começa a mudar isso, que começa a transformar isso no meu coração. Por isso que eu falo, não tem a ver com a gente, é com ele, mas eu preciso permitir, eu tenho a necessidade de permitir que ele faça alguma coisa na minha vida. Eu tenho que permitir que o Espírito Santo possa trabalhar em mim. E eu preciso desejar que a cada dia eu possa vivê-lo. Eu possa viver o Espírito Santo de Deus em mim. Eu possa ter as minhas experiências e que você deseje tê-lo. Que você deseje ter as suas experiências, as experiências pessoais com Ele. Eu oro, queridos, para que o teu coração esteja aberto, para que você possa ouvir, para que você possa permitir que essa palavra caia no seu coração e frutifique, e você possa colocá-la em prática, no dia a dia da sua vida. Lembre-se que você é o alvo do Espírito Santo de Deus. Lembre-se do amor de Deus por você. Lembre-se da ação sobrenatural de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, obrigado, filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande amor de Deus, que enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para nos salvar, nos libertar da escravidão do pecado. E Jesus disse uma vez, ele falou assim, olha, eu não vou permitir que vocês estejam só, fica tranquilo aí. Eu vou para o Pai e vou pedir que Ele envie o outro Consolador. E Ele vai estar com vocês até o fim da vida. Até o fim desse mundo. Até a consumação dos séculos. Ele vai estar com vocês. E é isso, queridos, que nós precisamos entender. Essa ação de Deus, através do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E a graça dele nos dando o Espírito Santo de Deus conosco. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma sensação, não é um sentimento, ele não é um frio na espinha, ou um fogo que você sente. Independente se você sinta isso ou não, o Espírito Santo, ele é real. Ele é uma pessoa que vive em nós, desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus. E a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. A despeito de alguns pensarem, do que algumas pessoas pensam, a Bíblia está toda envolvida com a ação do Espírito Santo de Deus. Olha só, primeiros versículos da Bíblia, o versículo 1 e o 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava
por sobre as águas. Estava ali. O Espírito Santo de Deus estava ali na criação. O Espírito Santo de Deus estava ali quando formou o homem. O Espírito de Deus estava ali. Em todos os momentos desse mundo, o Espírito Santo de Deus está lá. E Ele está aqui conosco. Ele está em nós a cada dia. Veja só essa ação de Deus. E olha só o que a palavra de Deus diz. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. A Escritura, a Bíblia Sagrada, ela foi toda escrita pelo Espírito Santo de Deus, através de homens, mas foi o Espírito Santo de Deus que soprou. A palavra dita ali é sopro, ele soprou, e eles escreveram isso. Tanto, queridos, que essa palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos transforma, ela nos cura, ela nos restaura, ela muda. Você está precisando de algo, vá para a palavra de Deus. Você está ansioso, vai para a palavra de Deus. E é isso que eu fiz alguns dias atrás, me deu um piripaco aí, eu fui para a palavra de Deus, e eu lá no hospital pensando a respeito disso, sabe, proferindo a palavra de Deus. Graças a Deus fizeram o exame, não deu nada. Mas é a palavra, essa verdade bíblica. E olha como é gostosa a ação do Espírito Santo de Deus em nós. O Salmo 104, versículo 30 diz: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Esse texto, querido, do Salmo 104, ele é claro, a obra da criação de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Nós observamos, sabe, a criação, ali o Espírito Santo está lá na criação, ele renova a face da terra. Olha só o Salmo 51, 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha o Salmo 139, eu gosto demais do Salmo 139, e olha só o que ele diz: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não tem para onde nós fugirmos que o Espírito de Deus não esteja. Não tem para onde nós irmos que o Espírito de Deus não esteja lá. E talvez você pergunte, mas como que eu faço para ter esse Espírito de Deus na minha vida? É simples. Eu quero dizer agora para você, talvez você ainda não tenha não tenha tomado essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Lembra do amor de Deus através de Jesus? Morto na cruz e ressuscitado, está à destra de Deus e intercede por nós. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, para que nós tivéssemos vida. E nós temos hoje o Espírito Santo de Deus. E como nós podemos ter esse Espírito? A partir do momento que você coloca a sua vida nas mãos de Jesus. A partir do momento que você declara: Jesus, eu quero mais de Ti, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor transforme o meu coração. Eu quero que o Senhor mude a minha história. O Senhor sabe o que eu estou vivendo, o Senhor sabe a dor que eu estou sentindo. Talvez você tenha vindo aqui hoje como a última opção para você, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para você que Ele, Jesus, é a única solução que pode transformar a tua vida. Eu quero que agora, nesse momento, você feche os teus olhos, todos. Feche os teus olhos. E aí onde você está? Se você não entregou o seu coração a Jesus, se você ainda não decidiu andar com Jesus, talvez você já tenha decidido, mas abandonou e desistiu no percurso, mas você quer renovar isso. Eu peço que você coloque a sua mão no seu coração agora.
E você ore comigo. Eu vou orar e você repita comigo. Aí onde você está. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. E eu quero agora que o Senhor venha morar na minha vida, no meu coração. Muda a minha história. Eu permito a ação do Teu Espírito Santo em minha vida. Em nome de Jesus, me transforma numa nova criatura. Traz paz, alegria e o amor ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Isso é simples. A partir do momento que você declara isso, você diz, fala: Senhor, é isso que eu desejo. O Espírito Santo começa a habitar na tua vida. Começa a morar no teu coração. Começa a fazer mudanças dentro de você, porque só Ele pode fazer. Tem muitas coisas que nós podemos fazer. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: não, eu vou me preparar primeiro para depois eu seguir. Eu tenho uns negócios para parar, eu tenho que consertar a minha vida, eu tenho que consertar os meus negócios. Você tem que ir para Jesus. Deixa o resto que Jesus vai trabalhando na sua vida. Deixa Jesus trabalhar. Então vai para Jesus. E você já declarou isso agora. Então viva. E nós vemos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a ação do Espírito Santo. Nós vemos Isaías falando, Zacarias, nós vemos Ezequiel falando da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, queridos, ele sendo uma pessoa, ele está lá no Antigo Testamento, desde o Gênesis. E ele está no Novo Testamento, até o Apocalipse. Ele é o início e ele é o fim. É Ele está lá. Ele nunca mudou. Sabe, a palavra hebraica para espírito, ali no Antigo Testamento, é ruá, que significa fôlego, vento ou espírito. E quando a aplicação de Deus a nós, ela indica que Deus está em ação no mundo. Deus está agindo no mundo, querido. Queridos, Jesus não vai voltar a essa terra. Ele já veio. Ele já viveu nessa terra. Quando Ele voltar, a Bíblia diz que Ele vai voltar nas nuvens. Ele não vai descer mais aqui. Quem está aqui conosco é o Espírito Santo. E quando eu recebo Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Mas eu preciso mais. Eu não posso simplesmente achar que eu recebi o Espírito Santo e acabou. Eu preciso buscar mais intimidade com Ele. Eu preciso conhecê-lo mais, andar mais com Ele. E há algumas verdades bíblicas sobre o Espírito Santo. Nós estamos apenas iniciando hoje, queridos. Mas eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo, sobre a ação dele, e que todo esse período você permita que ele fale com você, que você, domingo que vem, venha, no outro venha, para que você possa compreender completamente a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é divino, queridos. Ele é a terceira pessoa da Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele está lá, Ele faz parte dessa trindade. E a primeira verdade bíblica que eu quero dizer é que o Espírito Santo, Ele é eterno, é a eternidade. Olha só o que o Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de tudo e depois de tudo, queridos, Ele é Deus, Ele está lá. Ele é eterno. Eterno não tem antes e não tem depois, é simples assim, é eterno. Não é mensurável, não é medido, não é calculado pela matemática. É eterno, simples assim. Os matemáticos, eles tentam comprovar, e eles vão comprovando, e eles vão, fazendo através dos cálculos, e vão percebendo que ainda tem uma continuação que não acaba. Esse é o nosso Deus, esse é o Espírito Santo de Deus.
Nós aprendemos no nosso discipulado a respeito da onisciência, ou seja, que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus sabe todas as coisas. Nós aprendemos da onipotência, que Ele pode todas as coisas. Nós aprendemos da onipresença, que Ele está em todos os lugares. Isso são algumas das verdades bíblicas sobre o Espírito Santo de Deus. Outra verdade bíblica, que o Espírito Santo de Deus, ele regenera, ele transforma. Olha só o que está escrito na palavra de Deus em João 3,5. Jesus respondeu: o que eu lhes estou dizendo tão sinceramente é isto: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se nós não formos transformados por essas verdades, se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos regenere, se nós não nos permitirmos a entrar no processo da salvação, nós não podemos entrar no reino de Deus. Nós não podemos estar lá na glória com Ele. Então nós precisamos fazer parte, nós precisamos decidir isso. E se você não tinha feito e há pouco você orou comigo, você acabou de decidir que você quer fazer parte desse processo da salvação, que você quer estar na eternidade com Ele, que você permite que Ele regenere, que Ele te transforme, que Ele te mude, que Ele te cure, que Ele te liberte. Você acabou de dizer isso. O Espírito Santo de Deus, queridos, Ele faz milagres, e a palavra de Deus diz: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver ali a respeito dos dons, e ele vai falando, e o mesmo Espírito faz isso, e o mesmo Espírito, e é o mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus é aquele que está ali e age através de Jesus ali, fazendo milagres, curando, trazendo cura, queridos. Ele traz cura, Ele cura hoje. Ele cura o nosso corpo físico, Ele cura a nossa mente, Ele cura a nossa alma, Ele cura. Permita que Ele faça isso na sua vida. Permita que essa ação, Ele cura, queridos, os nossos relacionamentos, Ele cura o casamento, Ele cura a falta de perdão, Ele nos liberta, queridos, é isso que nós precisamos. E é interessante que o Espírito Santo tem algumas qualidades e funções de personalidade. Eu quero partilhar com vocês algumas delas. Algumas qualidades e funções de personalidade do Espírito Santo de Deus. A primeira é que Ele ouve. Ele ouve você quando você ora sem soltar nenhuma palavra. Ele ouve quando você fala baixinho. Ele ouve também quando você grita. Ele ouve. Em todo momento Ele ouve. E a palavra de Deus diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Aquilo que o Espírito Santo ouviu de Deus, Ele vai nos anunciar, Ele vai falar a nós. E quanto mais você se aproxima dEle, quanto mais você conhece a ação dEle na sua vida, mais Ele vai revelar Deus a você, mais Ele vai revelar Jesus na sua vida. Mais. Então, queridos, é isso que Ele quer. É uma das qualidades. Outra qualidade, Ele ensina. Eu não vou falar todas as qualidades, não vou me delongar muito nisso, porque nas outras ministrações nós vamos falar mais a respeito. Ele ensina, o Espírito Santo ensina. Ele é o nosso professor. Lucas diz assim: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Se nós andamos com Ele, se nós temos Jesus em nossa vida, o Espírito Santo de Deus está em nós, e quando nós precisarmos falar alguma coisa que é do interesse de Deus,
E talvez você nem esteja lembrando, isso é legal, porque muitas vezes isso acontece na vida da gente, você não está nem lembrando, mas o Espírito Santo de Deus vem e sopra no teu ouvido assim, lá no teu íntimo, do teu coração, e você fala, e você pode ser bênção na vida de outras pessoas. É um milagre de Deus, não tem a ver com a gente, é Ele que ensina. É Ele quem testifica, outra qualidade, Ele testifica, Ele fala, Ele proíbe, mas Ele também revela. Olha só, João 16,14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ele revela o próprio Deus a cada um de nós. Ele revela as verdades bíblicas ao nosso coração. Ele revela. É por isso que eu digo que muitas vezes a gente ouve as pessoas falar, mas eu não entendo a Bíblia. Permita que o Espírito de Deus revele a você. Como que um analfabeto, além de aprender a ler na Bíblia, entende, não tem a ver com a gente. É por isso que um PhD, um doutor, às vezes não entende, e um analfabeto entende. Por quê? Porque não tem a ver com a gente, não tem a ver com o nosso estudo, com a nossa capacitação, mas tem a ver com a ação de Deus, a ação do Espírito em nós. É só isso. Então se permita que Ele revele a você a verdade bíblica. E outra qualidade que eu acho incrível do Espírito Santo é que Ele chama. Olha só o que Paulo escrevendo ali em Atos, né? Olha só o que está dizendo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, não Paulo, o escritor de Atos, né? Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo nos chama, e é por isso que muitas pessoas têm medo do Espírito Santo, têm medo de ser chamado. Mas, queridos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fomos chamados. Não foi aí. Foi antes da criação do mundo nós fomos chamados. Antes de que tudo existisse, antes de você existir, Ele te chamou. Antes, lá quando você não pode nem imaginar, quando você estava lá no ventre da sua mãe, Ele te chamou. Não importa como você foi concebido, não importa se foi de uma forma que desejava ou se foi indesejado, Deus te desejou, Ele te chamou, e Ele estava lá na sua formação, lá na sua fecundação, Ele estava lá. E é Ele que percorreu todo o período de formação sua, até você estar aqui. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que te chama. É Ele que quer você perto dEle. A palavra de Deus diz que não fomos nós que nos escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu a nós. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que escolheu a mim e a você. A gente não vale nada, eu pelo menos, eu sei quem eu sou, mas Ele me chamou, Ele me chamou, Ele chamou você, e quantas vezes nós pensamos, mas não dá, Deus, não tem possibilidade. Tem, porque Ele chamou, e se Ele chama, é Ele que capacita, e é Ele, queridos, que convence. João, escrevendo lá no capítulo 16, versículo 8, diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça de Deus e do livramento da condenação. Quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo. Que você permita que Ele convença você. Eu não quero te convencer, porque não é meu papel. O problema, queridos, de muito crente chato, de muito crente que ninguém quer dar ouvido, é porque os crentes querem convencer os outros. Os crentes querem enfiar de goela abaixo. Não funciona assim. E é por isso que muita gente detesta crente.
É por isso que muita gente não quer crente na casa dele. Sabe por quê? Por causa dessas pessoas que querem enfiar de goela abaixo Jesus. Quer convencer os outros. Você não foi convencido por ninguém. Ah, não, eu fui. Não, foi o Espírito Santo que te convenceu. Nós não convencemos ninguém, gente. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que falar, que nós não tenhamos que testemunhar, que nós não tenhamos que evangelizar, porque tem muita gente que acha que não sou eu que convenço, então eu vou ficar na minha e o Espírito Santo que se vire, né? Não, nós temos a nossa função, nós precisamos fazer. Então é Ele que nos convence, Ele administra, e eu quero, queridos, já concluindo, indo para a conclusão, falar alguma coisa, que Ele também se entristece. O Espírito Santo, Ele se entristece. Efésios diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o quais vocês foram selados. Então é capaz, preste atenção, é possível nós entristecermos o Espírito Santo. É possível eu e você, e quantas vezes eu já fiz isso, querido? Quantas vezes? Esses dias atrás, e eu falo isso, queridos, que eu estou nesse processo, e eu já falei para vocês que eu tenho dificuldade no trânsito, e eu vou confessar meu pecado diante de vocês aqui. Eu já fui perdoado, mas eu vou confessar. Eu estava lá em Dourados, dirigindo, e uma pessoa, aqueles motorista bom, em vez de no canteiro do meio, né? De vez de parar certinho, ele parou atravessado assim, sabe, com o carro. Aí eu parei lá na frente dele, né? Porque não tinha outro lugar. A de cá era do outro lado que vinha, e eu parei lá na frente dele. A hora que parou de vir carro, eu estou confessando, viu, irmãos? Não me julgue, tá? A hora que parou de vir carro, eu saí. Eu estava da direita, a direita tem a preferência. Vocês não lembram disso, isso é o certo, a direita tem a preferência. Qualquer coisa fala com Ulisses, né? Eu saí, eu não escutei, graças a Deus. Mas ele ficou, e eu me enfureci. Baixei o vidro do carro. Aprenda a dirigir. Estou confessando, gente, não me julgue. Eu sei que muitos aqui já fez isso também. E aí eu saí correndo e ele saiu atrás de mim. Ele saiu atrás de mim e eu encostei. E aí ele, acho que ele ficou com medo, ele passou. Foi graças a Deus. Graças a Deus, né? Foi embora. Mas eu não contente, saí também correndo e fui atrás do lado, abaixei, ele parou. Eu abaixei o vidro e falei para ele: a direita tem preferência. Graças a Deus ele ficou quieto. Ele ficou quieto. Mas eu entristeci o Espírito. Eu saí dali, queridos, eu falei, meu Deus, que vergonha. O que eu fiz, Senhor? Eu fiquei com vergonha. Não contei nem para a Rose no dia, fui contar no outro dia. Para a Rose, tanta vergonha que eu fiquei. De Deus, de mim. Eu acho que eu ia parecer igual a Ema. Se tivesse um buraco para me enfiar a cabeça, eu ia enfiar a cabeça no buraco para ver se ninguém via. Mas eu falei, que vergonha que eu fiz. O que é isso? Eu entristeci o Espírito, querido. Eu reconheci, pedi perdão. Confessei para a Rose também, estou confessando aqui para os irmãos. Mas eu entristeci o Espírito. E nós temos que cuidar, queridos, para não entristecer o Espírito. Nós temos que cuidar, porque ele pode ser resistido. E a palavra de Deus diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Queridos, que nós não resistamos à ação do Espírito Santo. Que quando Ele tocar em você, mostrando o que você fez, não resista à ação do Espírito Santo. Permita, entristeceu, se arrependa, confesse, abandona, deixa, não faça mais.
nós podemos pecar contra o Espírito Santo, querido. Quantas vezes nós blasfemamos? A Bíblia diz que a gente pode até pecar, não devemos, mas quando nós podemos pecar contra o Pai e o Filho, mas quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Queridos, não vamos pecar, não vamos entristecer, não vamos resistir à ação do Espírito Santo de Deus em nós. Sabe, queridos, um escritor, um teólogo, pastor, lá de 1840 e poucos, ele nasceu em 1840 e uns quebradinhos, viveu até 1912, acho que foi, Daniel Stelly. Ele disse assim, que há uma tendência crescente no protestantismo contemporâneo para um enfraquecimento da realidade do Espírito Santo e consequentemente negligência desta fonte de vida e poder. Ele disse isso, queridos, lá em 1890, sabe, não importa, mas é verdade até hoje. É uma tendência crescente entre os cristãos contemporâneos de hoje, enfraquecer a realidade do Espírito Santo de Deus. Falam que tem o Espírito Santo de Deus, mas não vivem o Espírito Santo de Deus. Falam que são cheios do Espírito Santo de Deus, mas falam mal dos outros. Falam que são cheios dos dons espirituais, mas são fofoqueiros. Falam, eu tenho esse dom, eu tenho aquele dom, mas não paga a conta, é caloteiro. Queridos, nós precisamos, sabe, permitir que o Espírito Santo tome a sua posição em nossas vidas, e que Ele tenha liberdade de nos mudar, de nos transformar, de quebrar o nosso coração de pedra, duro, mau, ruim, e transformá-lo num coração de carne, num coração sensível, num coração compungido e contrito, que Deus não despreza. Se nós continuarmos permitindo a distância do Espírito Santo de Deus, nós nunca chegaremos na eternidade com Jesus. Há uma necessidade, queridos, urgente, de nós nos voltarmos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Sabe, pedir que essa promessa se torne real nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade. E o versículo diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, que nós possamos desejar, que nós possamos ansiar, que nós possamos clamar, que nós possamos chorar, que nós possamos rasgar o nosso coração e falar: Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre os nossos corações, encha-nos, restaura as nossas vidas, muda o nosso ser, que nós tenhamos isso no nosso coração, queridos. O Espírito Santo, queridos, Ele ilumina o entendimento, Ele aclara a nossa razão, Ele desperta a nossa consciência, Ele cria o sentimento de necessidade. O Espírito Santo gera um desejo santo em nós. O Espírito Santo fortifica a nossa vontade. O Espírito Santo, Ele vitaliza, Ele dá vitalidade à nossa fé, é uma vitamina para a nossa fé. O Espírito Santo nos auxilia, queridos, a crer na salvação. É obra do Espírito Santo de Deus, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, quando nós permitimos que Ele haja em nós. Eu quero ler o Salmo, Atos 4:31, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
Queridos, quanto nós estamos orando para a ação do Espírito Santo de Deus em nós, quanto nós estamos clamando, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós e transforme a nossa vida, para que nós possamos anunciar a verdade bíblica. Quanto nós estamos clamando para que nós possamos ser cheios e possamos corajosamente anunciar as verdades bíblicas. Quanto nós estamos clamando e pedindo, Espírito Santo, encha o meu coração, porque eu preciso falar de Jesus, porque eu preciso levar Jesus, eu preciso exalar o bom perfume de Cristo. Quanto nós temos orado para declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida, pedindo que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, para que nós possamos levar essa verdade a respeito de Jesus para todas as pessoas, nossos amigos, parentes. Quanto nós temos clamado. Eu quero que você reflita hoje, e você pense durante essa semana, para nós refletirmos e praticarmos. O que eu tenho entendido sobre o Espírito Santo? O que você entende sobre o Espírito Santo? Eu quero te dizer uma coisa: você não precisa, para começar, você não precisa entender nada do Espírito Santo. Você precisa apenas abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo, faça a tua vontade em mim, cumpra em mim o teu propósito. Espírito Santo, eu não entendo, eu não compreendo, tem muitas coisas que eu não aceito. Pode falar para Ele, não tem problema. Tem muitas coisas que eu não concordo, mas está aqui, pode fazer o que precisa ser feito. Gente, quantas vezes a minha oração é: Senhor, arranca o que precisa, não importa se doa. Senhor, apara as arestas, não importa se isso vai machucar, se vai sangrar, mas eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor me transforme. Eu estou no processo, gente, e é por isso que muitas vezes eu ainda entristeço o Espírito, porque eu estou no processo, e eu preciso que a ação do Espírito Santo de Deus se torne cada dia mais real na minha vida, cada dia mais. Segundo lugar, queridos, para você refletir e praticar: quanto o Espírito Santo tem de mim? Faça essa pergunta para você. Coloca a tua mão no teu coração e fala assim para você: quanto o Espírito Santo de Deus tem de mim? Não é quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. E queridos, eu quero te dizer uma coisa: ele não aceita nada mais, nada menos do que 100%. Ele quer 100% do teu coração. Ele não negocia. Ele não negocia. Ele quer 100% do teu coração. Ele quer 100% de você. E para finalizar, eu tenho permitido que o Espírito Santo transforme a minha vida, a minha mente, o meu coração, o meu andar, o meu pensar, o meu falar, o meu olhar. E o Espírito Santo tem falado comigo isso, queridos. Por quê? Porque quando eu entristeci Ele, isso veio como uma martelada dentro de mim. E é isso que nós precisamos, permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida.